Você está diante de um paciente com uma infecção urinária de difícil tratamento, está sendo refratário a diversos antibióticos, um paciente que você já tentou tratar com ceftriaxone, que você já tentou tratar com diversas substâncias e ele não está melhorando, talvez o que esse paciente precisa é dessa medicação. Hoje a gente vai falar sobre a micacina, uma substância que ela tem um amplo poder sobre bactérias gram-negativas e até sobre bactérias mais resistentes, como a Pseudomonas. Vamos aprender a usar essa medicação? A micacina com certeza não é um antibiótico tão comumente usado, que não faz parte tanto do dia a dia, como a ceftriaxone, a amoxicilina com clavulanato, uma cefalexina, por exemplo, que a gente usa com bastante frequência para tratar coisas corriqueiras na unidade de saúde. Mas com certeza ela é uma medicação bastante versátil, em especial no ambiente hospitalar, no ambiente de UTI, até mesmo no ambiente de pronto-socorro, quando a gente está lidando com pacientes já um pouco mais graves, pacientes polimedicamentosos que realmente vivem ali no ambiente hospitalar, pacientes que fazem, por exemplo, uso crônico, talvez de uma sonda de demora, que a gente precisa fazer uma cobertura já direcionada para bactérias multidrogas resistentes, a gente vai precisar saber usar a micacina. Então olha só, não pula esse vídeo. Se você ainda é um médico que está ali trabalhando na unidade de saúde, está trabalhando na UPA, é muito importante que você conheça essa opção para o seu paciente, em especial se você está diante, mesmo ali na unidade de saúde, vendo um paciente que não está melhorando de uma infecção urinária, tenta fazer a transferência dele para o hospital informando, olha, o paciente está refratário, já fez 3, 4 cursos de antibióticos, ainda vem com a cultura positiva, o paciente que ainda tem vivos sintomas urinários, está evoluindo com pielonefrite, eu acho que esse paciente vai precisar de uma medicação que eu não tenho aqui, que é a micacina. Aquela medicação que eu aprendi lá no vídeo do YouTube com o pessoal do Pé Zerado. Então, se você quer continuar aprendendo com a gente, se inscreve aqui embaixo, deixa seu comentário falando suas dúvidas, outra medicação que você quer aprender aqui com a gente, e vamos lá aprender a fazer uso da micacina. Olha só, a micacina é uma medicação que a gente vai ter em ampula, em diversas formulações. A mais comum, com certeza, é essa de 50 mg por ml, que vocês estão vendo aqui. Vem nessas ampulas de 2 ml. Pode ter também a formulação de 250 mg por ml e vir 500 mg, tá bom? Alguns lugares têm também a formulação de 120 mg por ml e vem 250 mg. Mas de forma geral a gente já conseguiu se virar muito bem com essa formulação de 50 mg por ml e de 250 gramas por ml. Isso aqui realmente é só para vocês conhecerem o que vai ter à disposição de vocês. A gente está falando então de um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, tá bom? Sendo aminoglicosídeos, a gente precisa lembrar de possibilidade de lesão renal, certo? E otológica, ou seja, ouvido. Então tá bom? A gente vai precisar ficar atento a esses riscos, especialmente em doses muito elevadas. Como que esse aminoglicosídeo funciona? Ele funciona se ligando lá nos ribossomos bacterianos, aquelas estruturas que produzem a proteína bacteriana na subunidade 30S. Se ligando na subunidade 30S não vai funcionar, subunidade 30S, consequentemente o ribossomo não vai conseguir ler o RNA mensageiro e produzir proteína. Então, consequentemente, a bactéria não consegue sobreviver se não produz proteína. Então, ele é um antibiótico que ele atua já como bacteriostático, como bactericida, perdão. Ele é um antibiótico bactericida. Então, ele é um antibiótico que ele já vai matar realmente a bactéria. Os antibióticos bacteriostáticos, por exemplo, eles são antibióticos que eles reduzem a atividade da bactéria, deixam elas como se estivessem hibernando, facilitando que o nosso sistema imune fosse lá destruir elas. Esse já é um antibiótico que realmente destrói a bactéria, tá bom? Ele é um antibiótico que ele tem uma forma de agir um pouco diferente. Isso vai permitir que a gente faça a posologia dele, talvez até mesmo uma vez ao dia. Ele é uma medicação que tem um efeito diretamente relacionado à sua concentração. Ou seja, doses mais elevadas fazem concentrações maiores e, consequentemente, têm efeitos maiores sobre a bactéria. Ele é um antibiótico especial que ele, após fazer a medicação, após passado o seu tempo de meia-vida, ele continua fazendo efeito ainda acima da bactéria. Então ele tem um efeito pós-antibiótico prolongado. Isso vai permitir
com que a gente consiga fazer, dependendo da dose, até mesmo uma vez ao dia, tá bom? Essa medicação, ela realmente é bastante versátil para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. A gente, em certas situações, vai precisar, por exemplo, se for uma situação de hospital dia, o paciente não consegue ir sempre para o hospital, o paciente lá que tem uma pielonefrite de recorrência, que precisa fazer o tratamento, vai lá no hospital, faz uma vez ao dia a amikacina e depois volta no dia seguinte. Então isso é uma medicação versátil por conta disso. Quem que ela cobre? Quem que ela consegue destruir? Ela vai muito bem contra os bacilos gram-negativos. Ela vai também muito bem contra os gram-negativos de forma geral. Ela é uma boa opção. Quando a gente fala dessas possibilidades de tratamento de gram-negativos, é interessante a gente lembrar que a amikacina também consegue cobrir bem a Pseudomonas. Pseudomonas é uma bactéria bastante difícil de tratar, que ela facilmente se torna resistente a nossas outras possibilidades terapêuticas. Então, se o paciente tem risco de realmente infecção por Pseudomonas, é uma opção. Se o paciente, por exemplo, ele tem risco de KPC, de uma Klebsiella, produtora de carbapenemase, até mesmo as Klebsiella de forma geral, a E. coli também, ele consegue pegar bem enterobactérias também. Então, notem que ela consegue pegar muito bem as bactérias que atingem muito o trato urinário. Então, quando a gente pensa em amikacina, a gente claramente vai usar especialmente em situações de infecção do trato urinário, tá bom? Então, ela é um antibiótico muito, muito ativo contra os bacilos gram-negativos. E ela tem uma cobertura praticamente inexistente, muito limitada para as bactérias gram-positivas. Ainda falando de como ela funciona, é uma medicação que a absorção dela tecidual é um pouco restrita, não é das melhores. Então não é uma medicação que a gente vai conseguir fazer um tratamento amplo para todos os tecidos. Como eu já falei com vocês em outro vídeo de outra medicação, por exemplo, como a clindamicina, que ela consegue ser absorvida para diversos tecidos, a amikacina ela já é mais restrita. Ela tem uma distribuição mais para o fluido extracelular. Então a gente vai ter uma restrição do que a gente consegue fazer o tratamento dela, tá bom? Então, por exemplo, a ampicilina não é uma boa medicação, a amikacina não é uma boa medicação para a gente fazer o tratamento já de pneumonias, por exemplo. Ela não vai ter uma boa penetração brônquica em secreção brônquica. Se a gente conseguir fazer talvez um sinergismo, ela entra aí com uma possibilidade de sinergismo com um carbapenêmico, por exemplo, para a gente conseguir fazer o tratamento, pegar já por exemplo, um KPC. A gente poderia fazer esse sinergismo, tá bom? Então, não vamos pensar ela como primeiro tratamento para infecções brônquicas, vamos lembrá-la para infecções urinárias. Ela tem uma eliminação praticamente 90% renal. Então, sendo uma eliminação especialmente renal, se o paciente faz hemodiálise, se o paciente é doente renal crônico, é um paciente que a gente vai precisar fazer ajuste renal da dose. Então, se a gente não fizer o ajuste renal da dose, a gente vai expor ele a uma dose muito alta desse aminoglicosídeo, levando ao risco das complicações que eu falei com vocês, que era de nefrotoxicidade e também de lesão otológica. Combinado? Então fiquem atentos a essa situação. É essencial, é obrigatório fazer o ajuste renal da dose da amikacina. Como que a gente vai fazer o uso dela? Eu vou falar com vocês daquela forma especial de usar ela, uma vez ao dia. Como que você vai usar essa medicação? Olha só. Vamos pensar na formulação de 50 mg por ml, que é a mais comum, tá bom? Ela normalmente vem nesses 2 ml de frasco, dando um total de 100 mg. Combinado? A dose que a gente vai fazer, a gente pode começar com essa dose de 15 mg por quilo. Essa daqui é praticamente a dose máxima da amikacina. É a dose que a gente vai usar para fazer aquela dose única diária, que a gente consegue ter a realização de apenas uma dose por dia, fazer um bom efeito bactericida sobre a nossa infecção, só que a gente infelizmente vai aumentar um pouco o risco de efeitos colaterais se a gente não fizer o ajuste renal dessa medicação, tá bom? Então, se a gente fizer essa dose de 15 mg por quilo, a gente precisa lembrar de um macete. A amikacina, ela é uma medicação que ela não é bem absorvida pela gordura. Ela não consegue ser bem absorvida, por exemplo,
em peso realmente lá no tecido adiposo. Se um paciente for obeso, por exemplo, ele tiver, sei lá, 100 quilos, ele tiver de tecido adiposo 20 quilos, nós vamos precisar fazer aquele cálculo de 15 miligramas por quilo usando esses 80. Mas, Rafael, como que eu vou saber como que é esse peso leve dele, esse peso ajustado? Exatamente isso que você tem que fazer o cálculo de peso ajustado do paciente. Tem diversas calculadoras online, só você dar uma realmente pesquisada, e você vai conseguir encontrar e calcular, colocar o peso do paciente, colocar a altura, colocar a idade e tudo mais. Ele vai fazer o cálculo do peso ajustado e vai ser esse número que você vai usar para fazer esse cálculo de 15 miligramas por quilo. Tá bom? Então, especialmente em pacientes obesos e já pacientes com sobrepeso também, você precisa realmente já fazer esse cálculo de dose ajustada. É interessante não passar de 1.500 miligramas por dia, ou seja, de 1,5 gramas, porque a gente aumenta muito o risco de efeitos colaterais, e sempre lembrar do ajuste para a função renal, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito com vocês aqui no ajuste da função renal, mas lembrar que, especialmente nos pacientes com clearance de creatinina, abaixo de 60, a gente vai precisar fazer esse ajuste para a função renal. Deixa eu mostrar esses gráficos para vocês, para entender como que é essa questão da dose única diária. A gente está diante, por exemplo, de uma dose de 15 miligramas por quilo, a gente consegue alcançar uma dose alta, muito rápido. Lembra que eu falei com vocês que a amicacina ela tem um efeito mais dose dependente, e ela consegue ficar fazendo efeito por bastante tempo depois dela alcançar esse pico. Então ela tem um tempo de efeito pós-antibiótico também elevado. E ela acaba tornando-se, o efeito dela acaba sendo bastante semelhante a se você fizer de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, tá bom? Então, mas sempre, novamente, eu vou bater bastante nessa tecla de fazer o ajuste para a função renal. Isso é de extrema importância, senão você tem um risco muito mais alto de evoluir para complicações. Agora, populações especiais. Por exemplo, nas gestantes. As pacientes gestantes, nós não vamos conseguir fazer uso da ampicilina, da amicacina. Por quê? Ela é uma medicação tipo D. Não pode realmente fazer uso corriqueiro. Se você está numa situação de risco iminente de vida de uma paciente gestante e só essa medicação não tem nenhuma outra, aí realmente vai ter que pesar o risco-benefício, conversar com a família, falar de todos os efeitos colaterais para pensar na possibilidade de uso. Mas de forma geral, esquece do uso da amicacina em gestante, tá bom? Na lactação também tende-se a evitar, é considerado um risco já um pouco mais aceitável, a gente pode evitar o uso também na lactação. E em idosos? Idosos, nós vamos considerar que tem risco elevado de uso da amicacina, por quê? De forma geral, os idosos têm uma função renal já mais prejudicada, mesmo com uma creatinina normal. Então, sempre lembrem de calcular o clearance de creatinina, de fazer ajuste de dose e talvez no paciente idoso evitar essa questão de dose única diária e fazer ela mais já espaçada de 8 em 8 horas, por exemplo. Como que a gente vai preparar essa medicação? Como que a gente vai preparar a amicacina? Olha só, vamos diluir a amicacina também em soro fisiológico ou também em soro glicosado, e ela permite ser diluída em Ringer lactato, tá bom? Não pode fazer bolos, de forma alguma pode fazer bolos, tem que diluir essa medicação para ser feito, tá bom? Tem muito risco de uma situação que a gente não vê sempre, de bloqueio neuromuscular. O paciente pode bloquear, o paciente pode parar de respirar se você fizer bolas de amicacina. Então não faça isso. Realmente correr um risco de que não tem necessidade. Nem sempre isso vai acontecer, mas é um risco que não tem necessidade de ser corrido, tá bom? Se você for fazer uma administração IM, ela pode ser feita IM, vai fazer em grande músculo, grande musculatura profunda, como glúteo, vasto lateral de coxa. É uma medicação que é bastante dolorosa, mas pode ser feita com segurança, tá? Obedecendo o volume máximo de infusão de cada musculatura. Mas de forma geral, vamos falar então da sua formulação endovenosa, tá? Se a gente está fazendo, pensem comigo, a gente vai fazer a sua diluição, vamos pensar especialmente em pelo menos 200 ml de soro fisiológico ou de Ringer lactato ou de glicosado, tá?
para a gente reduzir um pouco de risco de flebite. É importante, se você está fazendo a infusão dessa medicação, você ter monitoramento da função renal do paciente, tá? Então, se ele está internado, pelo menos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, você ir acompanhando a função renal do paciente. É importante ter questionamento ativo da sua parte em direção ao paciente, perguntando: o senhor notou alguma alteração, né, de ouvir, está ouvindo menos, está com um zumbido, está ficando um pouco mais tonto? Porque a perda de audição, ela pode ser tanto vestibular quanto coclear, nessa situação da amicacina. Então o paciente pode ter zumbido, ele pode evoluir com tontura, ele pode realmente evoluir com perda auditiva, especialmente em uso prolongado ali ao redor de 7 dias ou mais. Então, se é um paciente que tem, por exemplo, uma necessidade de uso por uma pielonefrite grave em ambiente de UTI, fique atento a esse risco, tá bom? É uma medicação que ela é nefrotóxica, então fiquem atentos, acompanhem a função renal do paciente novamente e evitem o uso com outros nefrotóxicos. Por exemplo, a vancomicina também é nefrotóxica. Fazer associação de vanco com a amicacina em algumas situações é necessário, ainda mais por conta da amicacina não ter uma boa cobertura de gram positivo, mas vai precisar acompanhar com especial presença, especial proximidade à função renal do paciente, tá bom? A autotoxicidade, para vocês terem uma ideia, apesar de não ser tão comum, ela pode acontecer em 15% dos pacientes, 20% dos pacientes, tá bom? Então a dica de ouro para essa situação é acompanhar a função renal, perguntar para o paciente sobre a sua audição, se ele está ouvindo bem, tá bom? E lembrar de fazer uma infusão lenta da medicação. Infusão lenta para a gente evitar o risco de complicações, tá? Então lembra sempre de fazer o ajuste para a função renal e acompanhar a função renal do paciente. Outra dica importante que eu falei com vocês. A dose, ela é pro peso ajustado, tá bom? Isso aqui é importante. Senão o paciente vai acabar evoluindo com complicação que poderia ser evitada só fazendo o ajuste da dose dele, para o peso ideal. Então, vamos agora para a prescrição do nosso paciente. Estamos aqui diante do nosso paciente internado na nossa enfermaria, lá no quarto 310, paciente Vitor Barretos. É um paciente de 60 anos que veio internado por uma pielonefrite grave e por uma Klebsiella multidroga resistente. A gente viu a amicacina é uma opção para uma pielonefrite, tem uma boa penetração na pielonefrite. Ela é uma medicação que pega bem a Klebsiella e pega também as gram-negativos multidrogas resistentes. Olha aqui, o peso dele, 95, e eu já trouxe para vocês aqui o peso ajustado de 77, 78 quilos, tá bom? Então vamos considerar uma dose de 15 miligramas por quilo. A gente já conversou com o Vitor Barretos, ele não tem nenhuma complicação autológica, ele ouve bem, a função renal dele é normal, ele tem uma creatinina muito boa, com clearance de creatinina maior que 60, então a gente consegue fazer a dose normal dele de 15 miligramas por quilo, e a gente vai usar esses 77,7, 78 quilos aqui para a gente fazer o cálculo da dose. Então vamos lá. Vamos calcular aqui agora 77,7 vezes 15. Dá um resultado de 1.165. A gente vai colocar 1.200 para facilitar o nosso cálculo e facilitar também a prescrição. Então, considerando que vai ser 1.200 miligramas de medicação, a gente vai precisar daquela ampolinha de 100 miligramas, seriam de 12 ampolas, né? Eu sei que assusta um pouco, mas isso seria uma vez ao dia. Ou se você tiver à sua disposição aquela ampolinha de 500 miligramas, que é 250 miligramas por 2 ml, seriam 2 ampolas dela, mais 2 ampolas da de 100 miligramas, certo? Vamos considerar então que o nosso hospital é um hospital que tem a opção da amicacina de 500 miligramas. Então vamos começar a prescrição do nosso paciente. Vamos fazer então nossa amicacina de 500 miligramas por 2 ml. Vamos fazer ela uma vez ao dia, 2 ampolas, diluídas em 200 ml do soro fisiológico.
do soro fisiológico e vamos fazê-la em BIC em 60 minutos. Isso que a gente já tem 1 grama. E nós vamos fazer também a amica de 100 miligramas por 2 ml, 2 ampolas. Também diluídas em 200 ml de soro fisiológico em BIC em 60 minutos. Tá bom, pessoal? Esse seria uma prescrição bastante simples, bastante direcionada para o tratamento do nosso paciente com uma pielonefrite grave, fazendo aquele esquema de dose única diária, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido a usar essa droga que não é tão usual, mas ela é uma grande arma diante de um paciente com uma situação grave de uma pielonefrite por uma bactéria multidroga resistente. Manda esse vídeo lá para o seu colega que sempre teve dúvida de como fazer o tratamento dessas situações um pouco mais graves. Nossa, o que eu faço para o meu paciente? Se minha ceftriaxona parar de funcionar, o que eu vou fazer? Será que eu vou usar? Será que eu vou transferir? Eu vou direto para o meropenem? Diga para ele que tem outra opção. Diga para ele que a gente tem uma boa opção, que é a amicacina. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve aqui no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.